Olá pessoal, sou o Renan Franciscato aqui da Mobilivete, sou o cardiologista responsável pela equipe de cardiologia da Mobilivete e um dos sócios fundadores da empresa. E hoje nós estamos aqui iniciando o nosso segundo vídeo da série de videoaulas sobre avaliação cardiovascular do paciente. E nós vamos seguir o roteiro da queixa principal até os exames complementares, passando por momentos de decisão sobre enviar o paciente para exame ou para o tratamento mais imediato, uma internação, por exemplo. Hoje, especificamente, nós vamos falar de inspeção e exame físico. Vamos também passar por uma aula de decisão de qual exame cardiovascular você precisa começar a avaliação do seu paciente cardiopata. Vamos depois falar de cada um deles, né, dos exames mais frequentemente disponíveis na rotina cardiovascular, do eletro, nós vamos falar individualmente do eco, nós vamos falar individualmente da pressão arterial, e depois vamos falar de alguns outros exames que não são especificamente ou exclusivamente para avaliação cardiovascular, mas são e serão muito úteis em decisões de conduta do paciente cardiopata, né? Então nós podemos falar aí de ultrassom abdominal, até ultrassom de tórax, vamos falar também de outras avaliações que a gente pode fazer aí com exames que não são exclusivamente cardiovasculares, ok? Então hoje vamos seguir aqui com inspeção e exame físico. Vamos para os nossos slides, para o nosso roteirinho de aula, para não perder nenhum detalhe aí para vocês. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Então estamos aqui de volta com nossos slides da nossa aula. Hoje falando então de inspeção e exame físico, né? Nós já falamos de anamnese, histórico, né? E a inspeção e o exame físico, ela já é a segunda fase do nosso raciocínio diagnóstico, né? Então nós vamos já com base em todas as informações que nós temos da anamnese, do histórico, da queixa principal, né? Nós vamos começar a associar todas essas informações agora realmente colocando a mão no paciente, fazendo o exame físico. Mas antes de colocar a mão no paciente, a gente tem a inspeção, que é simplesmente olhar para aquele paciente para ver o que está acontecendo. Então, a inspeção ela começa na recepção, né? E, se possível, que você mesmo pessoalmente vá chamar o paciente na recepção. Eu pessoalmente gosto de fazer isso, né? Eu gosto de ir até a recepção, porque ali já começa a minha inspeção no paciente. Eu já vejo como que está a interação dele com os outros animais, se tiver mais alguém ali, a interação dele com o ambiente, a interação dele com o dono. Então a gente já vai percebendo, por exemplo, a atitude, né? A gente vai percebendo o olhar daquele paciente, né? Os olhares mesmo dos nossos pacientes que teoricamente são irracionais, né? A gente sabe que não são, na verdade, muito irracionais, eles raciocinam muito bem. O olhar deles já vai dizendo alguma coisa, você já vai percebendo, por exemplo, se aquele paciente está cansado, né? Por causa de uma possível dispneia. Uma das coisas que eu percebo é se ele está farejando, né? O farejar é um movimento, né, fisiológico ali, instintivo do cão, principalmente, que gasta muito energia, exige muito da parte respiratória, né? Então é importante perceber se ele está farejando, né, a interação com o ambiente e a deambulação. Às vezes eles vão no colo, né, se for um paciente pequenininho, mas se é um paciente de médio porte, ele normalmente está na coleira, e aí o tutor já diz, não, ele não está andando, ou ele vai andando para o seu consultório e você vai percebendo como é que está a deambulação daquele paciente. Então todos esses detalhes já começam na inspeção, né? Outra coisa muito interessante é se você, principalmente se a queixa principal é de desmaio, né, convulsão ou pré-síncope que seja, que você faça esse paciente caminhar um pouco, fazer um mínimo de esforço para ver como que ele se comporta ali naquele mínimo de esforço, mesmo nos corredores da sua clínica, do seu hospital, ou se você, por exemplo, vai fazer uma consulta domiciliar, você pode ali por um momento fazer com que ele caminhe, né? E aí você vai ver se naquele mínimo esforço já tem alguma coisa. E às vezes você pode até fazer com que ele se esforce um pouco mais, né? Para talvez até precipitar um sinal clínico ali de pré-síncope ou desmaio, né? Então, se isso acontecer,
você provavelmente vai estar diante de um paciente que pode estar tendo sinal de baixo débito cardíaco ou pelo menos de baixa oxigenação, né, neurológica. Às vezes eles têm baixa oxigenação, não necessariamente tem um quadro de baixo débito cardíaco, né? A oxigenação depende do débito, obviamente, mas também depende da entrada de oxigênio no sistema sanguíneo ali, circulatório. Então, essas duas possibilidades já começam a entrar na sua cabeça e você começa a pensar sobre isso, ok? Ainda na inspeção, né, é legal você começar essa inspeção com ele no solo, com o paciente no chão, né? A não ser que seja um cachorrinho, um gatinho que está no colo já, mas é bem legal. Depois você pode passar para essa inspeção para o paciente em cima da mesa, né? E aí você já vai percebendo, por exemplo, o padrão respiratório daquele paciente, né? É intercostal o movimento, principalmente, ele já tem o movimento abdominal. Como está sendo aquele paciente? Ele está taquipneico, ele está com a boca aberta, ele, se tiver com a boca aberta, você já olha a mucosa. Então, tudo isso antes de colocar a mão no paciente, né, efetivamente a mão no paciente, você já vai tendo sinais de inspeção e até sinais clínicos, que você já vai percebendo aí. Então, essa transição da inspeção para o exame físico, ela é sutil, né? Eles meio que se interagem, eles se confluem, eles são simultâneos em algum momento ali, antes de você começar, por exemplo, a pegar alguns instrumentos, por exemplo, o esteto. Então, tudo isso já vai acontecendo durante a inspeção daquele paciente, já transicionando para o exame físico, né? E o exame físico, né, propriamente dito, ele é completo. O que quer dizer isso? É importante que você faça o exame físico completo, porque algumas outras patologias que podem estar concomitantes ali podem estar causando sinais clínicos cardiológicos, por exemplo, e serem a principal, né, o início de tudo, e a parte cardiológica, o cardiovascular pode ser apenas uma consequência. Vou dar um exemplo que me ocorreu rapidamente aqui, por exemplo, fêmeas com neoplasias mamárias podem ter metástase pulmonar, causando efusão pulmonar, ou um hemangiosarcoma esplênico que pode ter metastizado para o coração, fazendo uma efusão pericárdica. Tudo isso são condições cardiovasculares, né, que podem estar acontecendo no seu paciente e não necessariamente têm origem primária no sistema cardiovascular. Então, o exame físico completo precisa ser feito. Então, você vai, além disso, fazer conexões com o histórico anamnésico, que é o principal. Toda hora que você já começa, desde a inspeção você já está fazendo isso, mas na hora do exame físico, essas conexões começam a fazer sentido ou não, né? Mas o ideal é que você comece a tentar associar o que você está vendo no exame físico com a sua suspeita clínica, né? No caso, a gente tem uma suspeita prévia, que é a queixa principal, ou com o encaminhamento daquele paciente seja cardiopata, mas você fazendo o exame completo e fazendo essas associações, tentando fazer a confluência do que você está vendo na parte física, com o que você tem ouvido, do que você tem visto naquele paciente, naquele momento, isso tudo tem que ir fazendo sentido para você, né? Então, você vai associando tudo isso. O que faz sentido você guarda, o que não faz você guarda e vê por que, começa a raciocinar por que aquilo não está fazendo sentido. Isso vai ajudando a gente a ter o diagnóstico e até nas próximas aulas a gente vai ver, mas até tomar decisões para aquele paciente, que podem ser rápidas ou não urgentes, e sim ir para um exame complementar, por exemplo, né? Então, essa é a parte que começa o exame físico propriamente dito. E aí você vai para as coisas que não são exclusivamente cardiovasculares, são parâmetros gerais. Então, você vai palpar aquele paciente, né? Ver se ele tem sensibilidade, por exemplo, ver se tem alguma nodulação que não foi perceptível, alguma ferida, se esse paciente veio por causa, sei lá, de um trauma anterior a algum tempo atrás, cicatrizações, tudo isso você vai olhar, né? Doenças de pele, importante você olhar. Você vai olhar para os olhos, para o globo ocular desse paciente, né? Se tem sinais de efema, por exemplo, que poderia indicar pressão arterial sistêmica aumentada.
Você vai pensar na hidratação desse paciente, por exemplo, se for uma consulta de rotina de acompanhamento, o paciente que está tomando furosemida, muitas vezes a gente orienta o tutor a dar um pouco mais de furosemida e às vezes ele não liga mais para você, não conta que aquele paciente está passando e ele começa a dar sozinho a furosemida, né, ou outro diurético e aumenta a dose por conta própria, então você vai perceber a hidratação daquele paciente, né, pelo turgor cutâneo, pela umidade de mucosa, até o TPC, já vou falar um pouquinho da parte de parâmetros específicos cardiovasculares. Os linfonodos você precisa palpar, os linfonodos, né, os externos, os palpáveis, isso vai te guiando já com a expectativa do que você vai encontrar naquele paciente, né? E a gente até esquece um pouco, né, da percussão. A percussão é interessante, né? Você fazer a percussão às vezes ajuda, né? Tem pacientes que chegam por outros motivos, às vezes, na verdade, você nunca vai saber como que esse paciente chegou ali para você, né? Com todos os detalhes. Então, você pode estar diante de alguns pacientes que a percussão até pode te ajudar na hora de decidir algumas coisas. Que eu vou começar a fazer ligações e conexões das informações para o exame físico, tá bom? Então, não esqueçam, existe a percussão. A gente usa pouco, mas existe. E agora sim, exame físico muito mais direcionado para a parte cardiovascular. Então, a auscultação cardiopulmonar, né, é o que a gente fica esperando. Eu, por exemplo, começo o exame físico, vou fazendo tudo para não esquecer de nada, para fazer o exame completo. E eu fico um pouco ansioso para começar a parte de auscultação, né? Realmente pegar o esteto e ouvir aquele paciente. Por quê? Porque ali nós vamos ter muitas respostas já. E às vezes, dependendo do local que você ausculta, um sopro, por exemplo, né? Bem no foco mitral ali, bem do lado esquerdo, né? Lembra do PAN, pulmonar, aórtico, mitral, aquele triangulinho que a gente tem. Então, bem no foco mitral, você já escuta um sopro sistólico, né? Então, aí você vai graduar esse sopro, você vai saber se ele é sistólico, se ele dura toda a sístole, se ele é só no final da sístole, no início da sístole, qual é a altura de que você ouve esse sopro, né? Então, de 1 a 6 que a gente gradua, ele é 1 em 6, ele é 2 em 6, ele é 3, 4, 5 em 6. Se for 5 na palpação do tórax, você pode já, deve, né? Para classificar como 5, você vai já sentir o frêmito que aquele sopro ele causa na parede torácica ali, né? E se for um grau 6 é aquele que normalmente o tutor comenta, eu ouço o sopro dele em casa, quando ele está na cama comigo ou muito perto de mim. Então, sem nenhum instrumento, sem o esteto, é possível você ouvir aquele sopro. Então, aí ele é graduado como um sopro grau 6, né? Você vai perceber o ritmo, né? Ainda na ausculta do coração especificamente. Então, você ouviu as bolhas, você ouviu se esse sopro ele é sistólico, se ele é holossistólico, se ele dura a sístole, como que ele dura durante a sístole, se ele é diastólico, você já ouviu, já graduou ele, você já percebeu se ele é rítmico, então você precisa ver se esse coração está num ritmo legal. Se essa variação de ritmo, quando ela ocorre, ela varia com a respiração, ela é uma arritmia sinusal, né? Então, que varia com a respiração, e isso é fisiológico? Não, ela não é, ela é muito irregular, ela é regularmente irregular, ou ela é irregular o tempo todo, né? Então, você já percebe também durante a auscultação. As bulhas, né, importante, tem ritmo de galope, tem só a S1 e a S2, né, o lup-dup, ou você tem S1, S2, S3, S3, S4, você tem galope, como que tá essas bulhas, né, além do sopro. É claro que às vezes, dependendo da altura do sopro, ela realmente atrapalha você entender ou ouvir outras bulhas, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Como está a frequência, né? Você conta lá a frequência, faz a contagem. Às vezes o ideal é que você conte essa frequência inicial no colo do tutor, porque quando você põe o paciente na mesa, normalmente há um estímulo adrenérgico ali, né? Ele fica tenso ali em cima da mesa, e aí você tem uma frequência normalmente alta, né? Normalmente está taquicárdico o paciente. Isso então concerne toda a parte da ausculta cardiológica, né? Depois você vai tentar prestar atenção mais na respiração, né? Então nos sons respiratórios. E lá na inspeção você já viu, ele está taquipneico, ele está eupneico, como que ele está? Está ofegante? Você está no consultório que não tem ar-condicionado, está muito calor? Ou você está fazendo esse atendimento no domicílio?
o ambiente no momento da respiração, né? Os pacientes, os cães, cães e gatos, eles usam muito essa respiração no estresse, no calor. Então, como é que está esse ambiente? O que está influenciando? E aí, se você está com uma condição legal para auscultar o pulmão, ele tem dispneia, ele tem dispneia inspiratória, no momento da inspiração, ele tem dificuldade, no momento da expiração, né? Por exemplo, edema pulmonar, a gente vê o paciente com dificuldade na parte expiratória, muitas vezes. E, por exemplo, um colapso de traqueia, né? um problema em vias aéreas superiores, a dispneia ela é inspiratória, na hora de encher o pulmão, né? Então, é uma das coisas. Ele tem crepitação pulmonar. Essa crepitação ela é bilateral, ela está em campos pulmonares mais dorsais, mais ventrais. Você consegue identificar especificamente algum lobo pulmonar que está pior, né? Você tem aumento de vias de ruído em vias aéreas superiores, por exemplo. Você desliza o esteto lá para cima da traqueia, você vê. Você tem sibilo. Como é que tá todos esses detalhes da parte respiratória e a frequência respiratória, né, em movimentos por minuto. Como está a movimentação por minuto desse paciente, né? Se ele tiver ofegante, você anota lá ofegante, né? Porque você não vai conseguir ter uma frequência respiratória mais detalhada em movimentos respiratórios ali para aquele paciente. E aí você descreve como ofegante esse paciente. Que outros parâmetros, né, que são cardiovasculares, que são além da parte cardiorrespiratória, né, da ausculta cardiorrespiratória. Então você tem a mucosa, né, você tem ali se ela está rosa, se ela está hiperêmica, se ela está pálida. E aí quando você está inspecionando a mucosa, né, você faz o TPC, né, ou TRC, então tempo de perfusão capilar ou tempo de reperfusão capilar. E aí você conta em 2 segundos, né, como que tá, ele reperfunde rápido, depois que você pressiona ali a mucosa. Importante lembrar que tem pacientes que são agressivos, você não consegue mexer na boca, né, com segurança. E aí você vai na mucosa peniana, na mucosa vaginal, né, então anota isso no seu prontuário, né, se você mexeu em qual mucosa, para que isso seja... para que esse parâmetro, se algum outro colega ver esse prontuário, saber como é que foi. Eu tenho uma regrinha que eu aprendi também ali nos meus estágios, na minha vida, que em 2 segundos é difícil você marcar no relógio, né? 2 segundos, mucosa e tal. Então você pode recitar uma palavra de 4 sílabas, né? Tipo Ubatuba, né? Ubatuba tem 4 sílabas, né? Então se você consegue parametrizar como que esse refil capilar que acontece ali, então é uma das coisas. E o pulso? O pulso é um outro parâmetro. O pulso você palpa, né? Ali normalmente eu palpo o pulso femoral, né? Eu gosto de palpar as 2 artérias femorais simultaneamente, né? Primeiro para ver se eles estão chegando nos 2 membros pélvicos ali, e depois eu ausculto simultaneamente com o pulso, para ver se cada bulha, né, cada primeira bulha especificamente, que é o início da sístole, ele tem relação com o pulso que eu percebo. Então é importante essa associação da ausculta com o pulso, né? Em algumas arritmias, por exemplo, você pode ouvir bulhas cardíacas que não têm relação com o pulso, né? Uma fibrilação atrial, por exemplo, além de outras coisas que você vá ver, né? Reparar fisicamente no exame sobre a fibrilação atrial. O ponto de intensidade máxima do choque cardíaco, então também é uma palpação, não é ausculta, mas é um parâmetro fisiológico, fisiopatológico, né, para a parte cardiovascular. Então você palpa ali, a ponta de choque está muito grande, você percebe aquele tórax realmente batendo ali na parede, o coração batendo na parede do tórax. Claro que a conformação torácica influencia, né? Os pacientes com tórax profundo vão ter mais facilmente observados a ponta de choque cardíaco, mas é um parâmetro interessante. Numa cardiomegalia, por exemplo, você tem um aumento da área de choque cardíaco, né? Já falei da percussão, né? Então a percussão seria um outro parâmetro cardiovascular importante. Então não esqueçam que a gente existe e que a gente às vezes usa, e às vezes você tem informações importantes ali. Outra coisa muito importante de se pensar, né, são fatores externos que influenciam o exame físico, né, desde o estado de
agitação do paciente. Já falei um pouquinho do ambiente muito quente, né? Em locais, por exemplo, tem ar-condicionado, eu ligo o ar-condicionado e deixo o ar-condicionado bem gelado, para que o paciente não tenha que se esforçar para resfriar. Então, o ar geladinho ajuda aquele paciente primeiro a se acalmar e principalmente diminuir a frequência respiratória. E em pacientes que estão já com restrição respiratória por algum motivo, ajuda muito eles a ter um conforto respiratório. Então, o ambiente, o calor do ambiente é importante, né? A temperatura ambiental ali. Outra coisa importante é a qualidade dos seus equipamentos, né? Nós estamos falando aqui basicamente do estetoscópio no exame físico. Então, o esteto tem que ser um esteto bom, né? E antes de ser um esteto bom, é importante que você saiba que o seu esteto é daquele jeito. O que quer dizer com isso? Você tem que ter experiência com o seu esteto que você usa sempre, né? Porque às vezes você sabe que o seu esteto não é o melhor de todos, mas você está acostumado a ouvir, a auscultar com aquele esteto. Então é interessante que você tenha essa familiaridade com o equipamento ali, com o esteto. Obviamente, o melhor esteto sempre vai te ajudar a ouvir melhor, né? Então você vai ouvir sopros menores, né? Por exemplo, uma experiência pessoal que posso compartilhar. Eu no começo tinha lá o meu BD lá nos estágios lá, e às vezes eu ouvia o veterinário me falar, olha, esse tem um grau 2, um grau 3 de sopro em foco mitral sistólico. E eu ouvia, não ouvia nada. E aí quando eu troquei de esteto, eu comecei a ouvir sopros menores, né? Sopros com graduação menor, mais baixos. Então é a qualidade, né? Por mais experiência que eu tenha e familiaridade que eu tenha, se o equipamento não é o melhor que tem, você pode deixar a desejar em ouvir alguns sopros. Os ruídos ambientais também é muito importante para você ouvir o sopro, para ouvir o som respiratório, né? Então, se tem uma obra na rua lá, né? Estou exagerando, mas realmente você vai ter, se tem algum paciente latindo o tempo todo, vai ser difícil você ouvir sopros menores, né? Então, o ambiente silencioso é interessante que você tenha, né, o mais silêncio possível para a ausculta. E a experiência do veterinário, né? Comigo aconteceu, com todo mundo, é curva de aprendizado. Tudo tem uma curva de aprendizado, a auscultação, né? Que é uma parte do exame físico que depende muito da experiência. Também, como o pulso também é uma coisa que é tátil, né? A gente usa nosso corpo como ferramenta. Então tudo isso é influenciado pela experiência. Então não percam a chance de fazer um exame físico completo sempre nos seus pacientes, né? Mesmo que você não seja cardiologista, ausculte o tempo todo, né? Palpe o pulso o tempo todo daquele paciente, né? Então é muito interessante que você faça isso, porque você vai adquirindo experiência, você vai treinando seu cérebro a reconhecer certas alterações, porque você vê sempre o tempo todo. Isso ajuda muito, né? Eu acabei pulando edema de subcutâneo, mas é uma outra, é parte da palpação, né? Acabei lembrando aqui agora. Então é importante, né? O sinal de Godet positivo, né? Então não esqueça de, na hora da palpação, perceber se há edema de subcutâneo. Isso é perceptível, né? É meio óbvio falar aqui em palpação sobre isso, mas falar edema subcutâneo, ascite, todas essas coisas, tá? Então não esqueçam. E esses fatores externos muito importantes. Então, lembra de tudo isso, tenta fazer um roteirinho sempre pessoal seu, que te traga a mecânica do exame, né, o seu jeito de fazer o exame, para que você não esqueça de nenhuma parte, de nenhum item, de nenhum fator que possa fazer com que você pule uma etapazinha boba dentro das etapas, né, de exame físico, e isso possa fazer diferença lá no final, no seu raciocínio diagnóstico, no seu raciocínio clínico, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar de exame físico, né, e de inspeção para vocês. Claro que a gente pode esmiuçar muito, né, é mais uma videoaula para não perder coisas muito básicas, coisas simples e que realmente não podem faltar. Espero ter contribuído com o pessoal aí que está na clínica, que está no dia a dia, você aí do seu estabelecimento profissional, da área veterinária, até do auxiliar veterinário até um clínico que mexe especialmente com cardiologia, ou um clínico geral que vai pegar esses pacientes e vai referenciar para um cardiologista. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para vocês aí sempre, ok?
Gratidão pela audiência e esperem nos próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar de outras coisas relacionadas a isso. Vamos falar de decisão sobre enviar esse paciente para exame complementar ou enviar ele para internação. Então isso é importante e pode fazer muita diferença na conduta e no outcome, né? No jeito que vai sair, no resultado que esse paciente vai ter aí em passar por você. Legal? Então fiquem por aí, nos vemos nos próximos vídeos e até lá!